TV Elas por Elas Formação está cheio de novidades. A cada semana um tema diferente será trabalhado em aulas ministradas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, nossas colaboradoras se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. Mas não é só isso. Como você já sabe, o objetivo do nosso programa é preparar e formar mulheres para a disputa política. Por isso, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TV PT. Lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. No TV Elas por Elas Formação desta quinta-feira, você vai conferir mais uma aula preparada pela professora e ex-ministra da Igualdade Racial, Matilde Ribeiro. O tema é a luta por garantia de direitos raciais e de gênero no século XXI. A luta de garantia de direitos raciais e de gênero no século XXI. Temos muitas histórias para contar neste momento. O legado do movimento negro e do movimento de mulheres negras do século XX para o século XXI é muito grande. Se no século XX a grande marca desses movimentos foi a constituição de caminhos para denúncia em relação à condição de vida das mulheres negras, demarcando pelos 4 cantos da sociedade brasileira de que a história de exclusão, a história de desconsideração e de não valorização da vida de homens e mulheres negras deveria ser revertida, deveria ser revista a partir dos anseios históricos da população negra por liberdade, justiça e direitos, mas não apenas tendo a grita da população negra. A formulação veio acompanhada de que a população negra, incluindo homens e mulheres, estava protestando, denunciando a condição de subalternidade colocada pela história afora. Mas que a saída dessa condição não deveria ser assumida apenas pela população negra, mas por toda a sociedade. O racismo deve ser uma forma de vida banida da sociedade brasileira e no mundo. Nós vivemos no Brasil uma situação bastante interessante, aliás, odiosa, porque, pela lógica do politicamente correto, se você pergunta hoje se tem racismo no Brasil,
a maioria das pessoas vão dizer: sim, tem racismo no Brasil. Muitas vezes da boca para fora. Por quê? Quando você pergunta, então quem pratica o racismo? Como diz Zeca Pagodinho, não fica um, meu irmão. É praticamente impossível alguém dizer: tá, tem racismo no Brasil, eu sou racista. Essa é uma situação inadmissível. A sociedade brasileira é bastante hipócrita, bastante cega às suas debilidades, pois o racismo é uma situação que não ataca apenas a população negra, ataca toda a população. Se a discriminação histórica que gera violência da polícia, violência urbana, violência doméstica, se a população negra, em função de tudo isso, é levada a viver nos cantões da sociedade, ela vive excluída do cotidiano, da vida que acontece nos centros, nos espaços de poder, nos espaços de decisão. Por outro lado, a população que tem melhor condição de vida, a classe média, média alta, classe rica, também vive enclausurada por medo. Então, o racismo afeta todo mundo. Se é assim, o combate ao racismo tem que ser tarefa de todo mundo. Isso apenas citando o exemplo da violência urbana. Esta situação já é mais do que provada que não pode continuar. Justamente por isso, não só no Brasil, mas no mundo, a luta antirracista tem se demonstrado. Nós temos como um grande exemplo a luta contra o apartheid na África do Sul. Esta foi uma forma de manifestação mundial, planetária. Mandela ficou 27 anos preso, não por ser bandido, mas como preso político, considerado terrorista, quando a sua luta era por garantia de direitos da população da África do Sul, em virtude do apartheid. Aqui no Brasil, recente, nós tivemos a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também um preso político, acusado de, como presidente, ter por vários caminhos prejudicado a vida do Brasil, quando, na verdade, ele, a partir das ações do governo federal, promoveu direitos de cidadania para a maioria da população, para os trabalhadores, como Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida, como a criação da CEPIR, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Pois é, nós temos que pensar muito. Homens e mulheres são criminalizados pela sua luta, pela sua entrega cotidianamente, pelos direitos humanos, pelo direito a ser o que somos, gente. Somos gente. Embora lá atrás, lá em escravidão, como eu já falei, nós fomos animalizados. Nossos antepassados eram considerados tanto quanto uma mula, tanto quanto um machado, porque eram coisificados. E isso não saiu das mentes. Mas a criminalização tem sido marca ao longo da história. Os escravos eram colocados no pelourinho quando eram encontrados em condição de fuga, de provocação de fuga coletiva da escravidão. E isso fez escolas.
como foi o caso de Mandela, como foi o caso de Lula. Então, a reação é mundial. Vou citar agora, diante dessa reação mundial, a realização da terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e as Intolerâncias Correlatas. Conferência esta conhecida como Conferência de Durban, porque ela aconteceu em 2001 na cidade de Durban, na África do Sul. Esse lugar foi escolhido justamente para reforçar a luta contra o apartheid, algum tempo depois da sua finalização oficial, mas que a existência durante muito tempo do apartheid deixou suas marcas presentes lá até os dias de hoje. A Conferência de Durban conclamou como resultado aos estados que tivessem desenvolvimento de políticas públicas em todas as áreas e também o desenvolvimento de ações afirmativas que viessem garantir o direito, mais uma vez reforçando, o direito à inclusão social e racial, à justiça e à democracia. Um dos exemplos encaminhados pelo governo brasileiro pós-Conferência de Durban, ainda no tempo do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi a implementação de um Programa Nacional de Ações Afirmativas. Ação esta que foi fortalecida, foi melhor dimensionada pelo presidente Lula, pela presidenta Dilma, no início dos anos 2000. Dentro de um conjunto de ações tocadas pela CEPIR, já citei, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, em conjunto com tantos outros órgãos de governo, tem sido a aplicação das cotas nas universidades públicas. O que são as cotas? São a garantia de que 50% das vagas das universidades públicas devam ser destinadas a estudantes que sempre estudaram em escolas públicas e que são oriundos da população negra e também indígena. Não podemos esquecer que a população indígena foi quase dizimada no nosso país e que também, assim como a população negra, não tem direitos sociais e étnicos constituídos. Então, as cotas prevêem, repetindo, o acesso às pessoas que sempre estudaram nas escolas públicas, portanto, brancos, negros e indígenas empobrecidos, aos negros, aos indígenas e também as pessoas que comprovem viver a condição de pobreza. Essas são as políticas de cotas. Até 15, 20 anos atrás, a gente entrava na universidade pública e via alguns gatos e gatas pingadas, usando o ditado popular, negros, nenhum indígena. Os negros presentes nessas universidades eram, em geral, estrangeiros que vinham desenvolver os seus estudos no Brasil, vindos de países africanos, do Haiti, dos Estados Unidos, de vários lugares do planeta. E os brasileiros, por viverem a condição de estudarem em escolas públicas, infelizmente, historicamente desqualificadas em nosso país, antigamente o ensino público fundamental, médio, eram de melhor qualidade que os dias de hoje,
não têm condição, a partir dos vestibulares, de entrarem nas universidades públicas. Então, as cotas alteraram o cenário das universidades públicas do Brasil. Elas estão mais enegrecidas, estão mais indígenas. Mudou a fotografia. E este é um programa, uma ação governamental que deve continuar nos nossos dias. Vou citar um outro exemplo. Na Unilab, a universidade que atualmente trabalho, que fica no estado do Ceará e da Bahia, que tem por objetivo garantir a interiorização, isto é, o acesso de estudantes que vivem fora das capitais, porque essas universidades, aliás, a Unilab na Bahia e no Ceará fica a 2 horas da capital, e isso faz diferença, porque elas chamam os jovens do interior, e outro objetivo também é a internacionalização. A Unilab é considerada a universidade brasileira que mais atende internacionalmente, só que não é aberta. Ela atende aos países de língua portuguesa no planeta, de língua portuguesa oficial, mas especificamente à África, aos países africanos de língua portuguesa, que são 5: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. E através deste formato da universidade, nós estamos levando com bastante dificuldades, diria, porque ainda é uma universidade muito nova e ainda em fase de estruturação, ela tem 11 anos, mas ela leva adiante objetivos democráticos e trabalha a questão racial e étnica como centro do seu conhecimento. Citei o exemplo da Unilab dentro da política inclusiva, junto com a política de cotas, porque se o Brasil tem maioria de população negra, acima de 50%, e um contingente de população indígena, estas pessoas, oriundas dessas condições raciais e étnicas, têm que ter direitos iguais a todas as outras. E nós precisamos garantir essa mudança, garantir que essa fotografia seja das universidades, eu estou falando, seja cada vez mais enegrecida, seja cada vez mais indígena. Só que, quando falamos na atualidade das políticas públicas, e eu citei o exemplo das cotas na universidade e do acesso às universidades, nós estamos, neste momento, em 2021, desde 2018, aliás, desde 2016, com o golpe de Estado que tivemos, que destituiu a presidenta Dilma Rousseff e instalou governos no começo de centro-direita e depois, com a eleição de Bolsonaro, um governo de extrema-direita. Esses governos têm desmontado as conquistas do período em que estiveram à frente do governo federal o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidenta Dilma, que abarcaram propostas históricas do movimento social em representação à luta dos trabalhadores no Brasil. Ao mesmo tempo que a luta racial ela ganha mais força, ao mesmo tempo a população negra sofre mais ataques, né?
Acho que nos governos progressistas, do presidente Lula, da presidenta Dilma, nós conseguimos avançar em relação às políticas afirmativas para a população negra, com a Secretaria Nacional da Igualdade Racial, com o programa de cotas nas universidades, organização do povo preto, participação dos quilombolas, a parceria do governo com os quilombolas em relação à compra dos produtos agrícolas produzidos nessas comunidades, a maior participação realmente da população negra nas universidades também. Agora, ao mesmo tempo que nós conseguimos avançar na luta da inclusão, da igualdade, nós também tivemos mais ataques, né? A partir do momento que tem maior participação do povo preto nas instâncias de poder, parece que o ódio também ele aumenta. Às vezes as pessoas tinham vergonha ou certo receio de se declararem preconceituosas, de se declararem racista, mas agora não, as pessoas vão em redes sociais, atacam a população negra com xingamentos, a gente vê a violência também do Estado contra o povo preto, a gente tem assistido também um grande índice de violência racista nos campeonatos de futebol, no esporte, assim também como a gente tem visto em relação principalmente às mulheres negras no parlamento. E em relação à luta do movimento negro, à luta das mulheres negras, muitas coisas aconteceram, como eu já citei, a inclusão na educação pública, via as cotas, via a Lei 10.639, a lei que institui o desenvolvimento da inclusão da cultura brasileira, afro-brasileira e africana na educação em todos os níveis. Tivemos, através do programa Brasil Quilombola, a inclusão da luta das comunidades quilombolas por direito à regularização fundiária e ao acesso às políticas públicas. Tivemos na área da saúde o desenvolvimento do Programa Nacional de Saúde da População Negra, enfim, ampliação da relação, a garantia de uma visão de continuidade da relação do Brasil com o continente africano, seu continente irmão, aliás, seu continente gerador, né? Porque logo após a invasão, porque vamos combinar, né? Nós não tivemos descobrimento, nós tivemos invasão dos europeus no Brasil, lá em 1500. E logo depois, a escravização, primeiro dos indígenas, depois da população negra. Então, desde lá, essa luta vem se estruturando e nós vivemos um período ímpar na história do Brasil, como já disse, com Lula e Dilma, de garantia de direitos à classe trabalhadora. E a contribuição para o fortalecimento da luta antirracismo, da luta antissexismo, da luta anti-LGBTfobia, né, LGBTfobia é o termo utilizado para a condição da sociedade brasileira de excluir homossexuais, transexuais, travestis e outras formas de vivência neste campo LGBT no Brasil. Vivemos momentos importantes que estão em plena derrocada,
E justamente por isso, nós não podemos pestanejar. Nós temos que dar continuidade à luta por direitos e à democracia e à continuidade das conquistas sociais, das conquistas políticas, das conquistas democráticas que tivemos no início do século XXI, a vivência de construção de políticas públicas diferenciadas que fazem total alteração no acesso dos trabalhadores, entre eles negros e mulheres, à vida pública no país. Isso tem que ser continuado. Vamos à luta. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Jaqueline Gomes de Jesus. Eu sou filiada ao PT, estou aqui no Rio de Janeiro. Sou uma carioca nascida em Brasília ou uma brasiliense, uma candanga que vive no Rio de Janeiro. Sou professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, professora de Psicologia e também sou professora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e do Programa de Pós-Graduação em Ensino de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o Prof. História. O que me motivou a me engajar politicamente? Bem, a minha militância, ela vem no movimento social desde 1997, quando eu comecei no movimento LGBT, e participei desde então de várias atividades de diferentes movimentos sociais, o movimento negro, participei das pré-conferências para Durban e fui a primeira gestora do sistema de cotas para negras e negros da Universidade de Brasília. E também me envolvi desde sempre no movimento feminista. O meu primeiro partido, como falei, foi o PT, o Partido das Trabalhadoras, dos Trabalhadores, como costumo dizer. E essa minha presença, meu trabalho junto ao movimento social, fui presidenta de diferentes associações, em Brasília principalmente, e mais recentemente algumas associações nacionais, em especial agora a Associação Brasileira de Estudos da Homocultura, que é uma associação mais acadêmica, mas que tem esse viés, essa parceria com o movimento social, com a perspectiva atuante, ativista intelectual, que sempre foi uma marca do meu fazer, do meu pensar, enquanto pesquisadora, enquanto alguém que nunca esteve distanciada dos movimentos da sociedade. Bem, as dificuldades que eu enfrento, que me motiva a continuar lutando, são muitas, né, gente? A gente, principalmente dentro dos partidos, tem muito pouco espaço, muitas vezes, quando você traz pautas que não são aquelas tradicionalmente colocadas para nós, que somos mulheres, negras, LGBTs, periféricas. Então, por mais que haja um discurso de proximidade à população de muitos partidos, nós que viemos do movimento social, e é interessante no meu caso, porque eu também tenho essa veia acadêmica, mas eu cresci na periferia de Brasília, né, eu sou de Ceilândia, então eu vejo muito bem como que a gente, muitas vezes, nos movimentos ditos populares, não estávamos sendo recebidos nas nossas particularidades, para além de um estereótipo geral sobre o que é estar engajado politicamente. Então, politicamente sempre estivemos nos movimentos, mas não necessariamente partidariamente. E o que me motiva a continuar lutando é que a gente ocupe esses lugares, que transformem essa política partidária também a partir de dentro dos partidos. E eu faço um convite para que você, para que outras mulheres, para que tantas mulheres se engajem na política, considerando tudo que nós somos. Mulheres cisgêneras, que não são trans, mulheres lésbicas, gays, bissexuais, intersexo, toda a nossa diversidade, vou focar aqui nas mulheres, né? E que nós não somos uma mulher pasteurizada genérica. Nós somos mulheres na nossa diversidade, negras, indígenas, brancas, e por aí vai. Então é sobre isso. É nosso engajamento e eu estou aqui. Nós estamos juntas. Axé. Axé até. Mulheres de axé, mulheres de todas as religiões,
mas juntas na luta política. O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui, mas amanhã você confere a última aula preparada pela Matilde com o tema As Políticas Públicas de Igualdade Racial e de Gênero nos Governos Democráticos e Populares. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVPP no YouTube e em formato de podcast no Spotify.